E aí, pessoal, vamos agora estudar recursos no processo do trabalho. Um tema longo, um tema que foi modificado em 2014, em setembro de 2014, com a lei nova, né? A Lei 13.015 de 2014, e que alterou 4 recursos na esfera trabalhista. Nós vamos falar primeiro sobre a teoria geral dos recursos e depois os recursos em espécie. Então, vamos tratar recurso por recurso no processo do trabalho. Mas, antes disso, precisamos entender o que é um recurso, precisamos saber os seus efeitos, os seus princípios, os seus pressupostos de admissibilidade. Aí sim, entraremos nos recursos em espécie. É um tema que está a partir do artigo 893 da CLT e muitas súmulas e muitas OJs também, que vamos discutir aqui no decorrer desses blocos que iremos falar sobre recursos no processo de trabalho. Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos que saber o que vem a ser um recurso, que é um meio de impugnação, com escopo, com o intuito de, ali, reforma de uma decisão, um esclarecimento dessa decisão, ou até mesmo uma integração, quando falta algo, né? Isso tudo dentro do mesmo processo. Ok? Então, recurso é um remédio que visa ali reformar, que visa esclarecer ou até mesmo integrar uma decisão do judiciário, dentro do mesmo processo, ou seja, não transitou em julgado, ainda tem possibilidade de interposição de recurso. Então, é inerente, né, gente, ao ser humano não aceitar uma decisão desfavorável. Dificilmente alguém aceita uma decisão e não recorre. Então, para nós, no processo do trabalho, é um tema muito relevante e muito cobrado nas provas. Por quê? É o que a gente vê no dia a dia do judiciário trabalhista. Bastante recurso aqui para impugnar, para reformar, para esclarecer ou até mesmo integrar decisão ali do judiciário. Ok? Então, esse é o nosso conceito. Agora, vejam só, quanto aos princípios recursais, nós vamos passar também um pouquinho mais de tempo. Princípios é um tema que eu falo para vocês desde o começo das nossas aulas. Vai permear a matéria inteira, do começo ao fim. Se eu falasse de todos os princípios lá na primeira aula, na segunda aula que nós tivemos, vocês iam sair correndo. Essa professora é louca, já estudei 30 princípios. Aí ela não para de falar em princípio. Mas não tem jeito, né? O princípio, ele é a base do ordenamento jurídico, ele vai permear daqui até o final, do começo até o final do nosso curso. Então, vejam só. Vamos falar, primeiramente, sobre o princípio da unirrecorribilidade. Gente, a regra é que tenha um único recurso para cada decisão, ou seja, unirrecorribilidade quer dizer, para cada decisão, um único recurso, certo? No entanto, existem exceções, na verdade são 2 exceções aqui no nosso ordenamento jurídico. Uma, vocês sabem, que é lá de processo civil, quando o TJ, ele fere a Constituição e fere lei federal, por exemplo, você pode interpor o RESP e o RE ao mesmo tempo. No processo do trabalho, nós temos a possibilidade de que pode acontecer a interposição dos embargos para o TST na modalidade divergência e o recurso extraordinário para o STF, tá?
Então, somente essa possibilidade que há no processo do trabalho. Há os embargos de divergência para a SDI e o STF receber quando houver afronta à Constituição Federal, ok? O segundo princípio que nós vamos verificar é o princípio da fungibilidade recursal. Fungibilidade, gente, quer dizer receber, substituir um recurso por outro, receber o errado interposto como correto, tá? Dificilmente nós temos essa possibilidade no processo do trabalho, mas eu vou trazer para vocês possibilidades aqui sobre essa fungibilidade, tá? Para que haja fungibilidade, eu preciso ter requisitos. Quais são esses requisitos? Uma dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro, e prazo compatível. Eu preciso ter essas três observações, tá? Dúvida objetiva, inexistência de erro grosseiro e prazo compatível. Por quê? Se você disser que de uma ação que começou no TRT, caberá recurso de revista para o TST, isso é um erro grosseiro. Não há fungibilidade. Porque a ação que começa no TRT, o recurso cabível é RO para o TST, tá? Só haverá recurso de revista quando a ação começar na vara. Passou para o TRT, depois vai para o TST. Eu vou explicar tudo isso bem detalhado para vocês. Isso é um erro grosseiro, não tem fungibilidade alguma. Agora, se existe uma dúvida objetiva, se existe uma inexistência de erro grosseiro e se existe prazo compatível, nós temos três possibilidades aqui duas possibilidades de fungibilidade, tá? Vejam só, nós temos aqui, o que eu falei para vocês, gente? Que para ver a fungibilidade é necessária a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva e prazo compatível. E eu falei assim para vocês, se a ação começar no TRT, não cabe recurso de revista para o TST, isso é erro grosseiro. Vamos anotar a fundamentação para isso e colocar também uma outra fundamentação para a gente observar a fungibilidade recursal. Então, ó, essa primeira que eu falei para vocês vai estar na OJ 152 da SDI 2. Vai dizer assim, ó. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao artigo 896, configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário em face do artigo 895-B. Por quê, gente? Porque da ação que começa no TRT, o recurso da decisão definitiva do TRT é o RO para o TST e não o RR para o TST. Por isso que não haverá fungibilidade, ok? A segunda possibilidade de não fungibilidade por erro grosseiro é a OJ 412 da SDI 1. 412 da SDI 1. Vejam só, essa OJ 412 da SDI 1, ela vai dizer que constitui erro grosseiro a interposição de recurso de agravo, tanto o agravo inominado como o agravo regimental, para decisões de colegiado. Então, vejam só, ela vai dizer que, quando a decisão é do colegiado, não caberá nem agravo inominado, nem agravo regimental. Por quê, gente? Tanto o agravo inominado como o agravo regimental, eles são típicos, são recursos típicos para decisões monocráticas, ou seja, decisão ali do relator, tá? Então, como que eu vou interpor um recurso que é típico para decisão monocrática de uma decisão colegiada? Não tem lógica, eles são típicos de relatores.
O inominado, quando o relator tem aquele poder do 557 do CPC, poder de julgar sozinho o recurso, você vai interpor, quando ele faz isso, o relator, interpor um agravo inominado para a turma. Ou quando ele, por exemplo, denega seguimento ao recurso de modo sozinho, dá para agravar ali regimentalmente para a turma. Ou seja, que eu quero que você saiba agora, que o agravo inominado e o agravo regimental são recursos tipicamente para decisões monocráticas. E o TST vai dizer, ora, se é para decisão monocrática e você interpôs para decisão colegiada, isso está errado. Então, não haverá fungibilidade recursal, ok? Em contrapartida, nós temos duas possibilidades de fungibilidade recursal. Uma está na súmula, uma está na súmula 421 do TST e outra está na OJ 69 da SDI 2. Essa da súmula 421, gente, ela vai dizer que, tendo a decisão monocrática, eu estou falando de um tribunal, tá? Monocrática, provimento de recurso ou improvimento. Vejam, o relator, ele tem poderes que estão estabelecidos no 557 do CPC, tá? Então, imagine que um relator, ou do TRT ou do TST, em determinado recurso, relator é para quem vai em primeiro lugar o recurso, para fazer o voto e enviar isso para a turma julgar. A turma, o colegiado, vai depender do regimento interno. Beleza. Tem vários tipos né? Pode ter um órgão especial, uma seção, turma. Então, se for somente para aclarar, ficou algo ali estranho naquela decisão monocrática, alguma obscuridade, contradição, você vai opor os embargos de declaração para o mesmo relator, ok? Só que a súmula vai dizer que, se tiver o condão, se esse seu recurso tem um condão de reformar essa decisão, aí sim, esse embargo de declaração será recebido como agravo inominado e enviado para a turma, ok? Vejam o que diz a súmula. Tendo a decisão monocrática de provimento ou denegação de recurso, prevista no artigo 557 do CPC, conteúdo decisório definitivo e conclusivo da lide, comporta ser esclarecida pela via dos embargos de declaração, em decisão aclaratória, também monocrática, quando se pretende tão somente suprir a omissão e não modificação do julgado. Aí vem o item 2. Postulando o embargante efeito modificativo, os embargos declaratórios deverão ser submetidos ao pronunciamento do colegiado, convertidos em agravo, em face do princípio da fungibilidade e da celeridade processual. Ok, gente? Então, ó, teve uma decisão monocrática lá do relator. Eu embarguei de declaração com o intuito apenas de aclarar. Teve uma omissão, algo assim. Ótimo, é o embargo mesmo. Mas se eu opus o embargo para ele, e esse embargo tem um condão de modificar, quando tem efeito modificativo, haverá fungibilidade e será enviado para a turma para julgamento como agravo, que é o agravo inominado. Fechado? A segunda possibilidade de fungibilidade é da OJ 69. Vejam só. Essa OJ vai dizer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando uma ação começa no TRT, o RO é para o TST. Só que essa decisão é a decisão final ali do TRT, da turma, ou do colegiado, seja quem for, dependendo do regimento, não do relator. Porque, ó, se eu impetrei, imagina você que eu impetrei um MS, um mandado de segurança, no TRT. Esse MS, ele vai primeiro para quem? Para o relator, certo? O relator, gente, eu não estou falando de MS recurso, não. MS não é recurso, é uma ação constitucional, tá? Só para vocês entenderem aqui. Esse relator, ele indeferiu liminarmente a minha petição inicial no mandado de segurança. Qual era o recurso que deveria ser certo? Seria o agravo regimental para a turma.
Porque eu tinha que levar a decisão monocrática para a turma. Mas eu esqueci de fazer isso e interpus um recurso ordinário para o TST. Aí o TST, por meio da SOJ, vai dizer, olha, Kelly, a sua dúvida ela é objetiva sim, porque realmente lá na CLT está dizendo que da decisão do TRT será interposto recurso ao TST, recurso ordinário, quando a ação começou no TRT. Então, essa é uma dúvida objetiva. Se você interpôs o recurso ordinário para o TST, vamos recebê-lo como agravo regimental e devolver para o TRT para ser julgado como agravo regimental. Por quê? Você deveria ter interposto corretamente o agravo regimental e não o recurso ordinário para o TST. Vejam o que diz essa OJ, ó. Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio da fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental, hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT para que julgue o apelo como agravo regimental. Ok? Belezura! Belezura! Simbora, então, para mais um princípio dos recursos. Próximo princípio, dialeticidade. Olha que nome diferente. Dialeticidade. Esse princípio, gente, esse princípio da dialeticidade quer dizer que, súmula 422 do TST. Vejam só, se você pegar a CLT, ela vai dizer que o recurso será interposto por simples petição. Imagina, gente, hoje em dia não dá para fazer isso. Então, o TST vai dizer que o recorrente deve demonstrar as suas razões na interposição do recurso. Não pode ser por simples petição. Olha, tá aí a petição, veja aí o que eu quero. Não, tem que fundamentar, tem que impugnar. Então, veja o que essa súmula coloca. Não se conhece de recurso para o TST pela ausência do requisito de admissibilidade inscrita no 514.2 do CPC, quando as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos que fora proposta. Então, gente, o 899 da CLT está dizendo lá que os recursos serão interpostos por simples petição. Não dá, tem que ter uma fundamentação, tem que saber o que a parte está impugnando ali. Como é que o réu, que o recorrido, vai saber o que você está impugnando se não está lá, se está por simples petição? Então, o TST entende que há a necessidade de impugnar realmente, de fundamentar, motivar as razões recursais, ok? Beleza, simbora. Princípio da voluntariedade. O recurso, ele é voluntário, né? O princípio é voluntário. Nós entendemos que o reexame necessário, que nós vamos ver daqui a pouco, não é considerado aqui, não é o recurso, é o reexame necessário. Outro também, non reformatio impégios, proibição da reformatio impégios. Ou seja, quem recorreu não pode ter a decisão prejudicada para ele. É um princípio mais tranquilo. Princípio da irrecorribilidade da decisão interlocutória. Discutimos isso bastante lá em princípio. Falamos da súmula 214 do TST, 414 do TST e artigo 893 da CLT. Em regra, as decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis de imediato. Você pode trazer isso na decisão final, né? Mas a decisão interlocutória, que é aquela que resolve o incidente processual, como regra geral, ela é irrecorrível para as partes, tá? Então, beleza. Fungibilidade, já tratamos. Taxatividade. Opa, vamos lá. Taxatividade. Vamos tratar agora do princípio da
taxatividade. Gente, esse princípio quer dizer da tipicidade, tá? Então, só se conhece de recursos tipificados em leis federais. Então, imagina você inventar um recurso aí e trazer para o processo do trabalho. Não, você tem que observar a nossa legislação, porque são recursos típicos, recursos ali que estejam em leis federais, ok? Beleza, simbora. Vamos falar agora sobre os requisitos, os pressupostos aqui para o conhecimento do recurso. Então, vamos lá. Vamos lá. Antes de tudo, gente, nós temos que saber que o recurso ele é submetido a juízos de admissibilidade, né? O juiz ACO e o juiz ADQUEM. Esse ACO é o juiz de origem, ou seja, aquele que teve a decisão que está sendo a decisão impugnada. E o ADQUEM é o órgão que é competente para o julgamento do recurso. Competente para julgamento do recurso. Então, por exemplo, numa ação que começou, então imaginem vocês que uma ação começou na vara do trabalho, certo? Teve a sentença e eu não gostei da sentença, quero impugná-la. O meu recurso ordinário, que é o recurso típico para isso, ele vai ser interposto na vara, o juiz da vara será o meu ACO, juiz ACO, e ele enviará esse recurso para o juízo ADQUEM, tá? Então, ó, para o juízo ADQUEM. Aqui o ACO e aqui o ADQUEM. O único recurso no processo do trabalho que não tem juiz ACO e ADQUEM é o embargo de declaração, porque é julgado pelo mesmo juiz que proferiu a decisão, tá? Então, não tem juiz ACO e ADQUEM nos embargos de declaração. É o único recurso que não tem. E quais são os pressupostos recursais para a interposição aqui do recurso? Vamos lá. Pressupostos recursais. O que é que a parte tem que verificar para ter o seu recurso conhecido? Gente, conhecer do recurso quer dizer que ele está apto a ser julgado. Então, quando há o conhecimento positivo, quer dizer que ele preencheu os pressupostos. Quando há o conhecimento negativo, quer dizer que ele não conheceu dos pressupostos, não conheceu do recurso, uma vez que não preencheu os pressupostos de admissibilidade. Esses pressupostos, eles são divididos em extrínsecos, referente ao recurso, e intrínsecos, referente à pessoa do recurso. Como regra, claro, né, essa divisão. Então, os extrínsecos e os intrínsecos, ok? Então, os pressupostos são divididos em extrínsecos e intrínsecos. Não há uma unanimidade doutrinária. Também a lei não vai falar assim, olha, são esses os pressupostos aqui. Não, não vão. Nem lei, nem jurisprudência, nada. Então, não há uma uniformização doutrinária e jurisprudencial sobre essa divisão. Os pressupostos nós sabemos. Então, eu vou colocar para vocês o que vem caindo em concurso público, até mesmo a diferença que a FCC faz, se você vai fazer a prova da banca FCC, entre pressupostos extrínsecos e intrínsecos recursais. Então, vamos lá. Os extrínsecos. Extrínsecos. Esse pressuposto extrínseco, vamos começar com a tempestividade. Gente, para que não haja ali uma eternização da possibilidade de recurso, nós temos aqui um prazo que a lei determina
sob pena de preclusão temporal, ou seja, perda do direito de praticar o ato processual pelo lapso temporal. Então, os recursos trabalhistas, você tem que saber que eles são recursos de uma uniformização de prazos recursais. Então, dificilmente você vai errar isso. Por quê? Nós temos recursos com prazo de 8 dias, salvo exceção, que a gente vai colocar aqui, mas basicamente de 8 dias. Então, só para que vocês entendam o que eu estou falando, vejam, 8 dias eu tenho recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos ao TST. Tanto na modalidade divergência, como na modalidade infringente. Tá? Então, tanto um como o outro. Beleza? Tanto na divergência como no infringente. Então, eu tenho basicamente uma uniformização de prazos recursais, de 8 dias para sua interposição. A diferença aqui vai ser os embargos de declaração, 5 dias, e o recurso extraordinário para o STF, 15 dias. E ainda o agravo regimental, que vai depender do regimento interno do seu tribunal, que eu sugiro que você estude esse regimento interno nessa parte para saber qual é o prazo recursal do o agravo regimental, porque é um recurso típico do regimento interno dos tribunais, ok? Então, esses são aqui os prazos recursais. Professora, e se tiver um feriado, eu preciso comprovar no ato da minha interposição? Gente, o feriado vai estar na súmula 385 do CPC. Imagina, tá vendo? A minha teoria é que eu não posso escrever e falar ao mesmo tempo. Olha, a súmula 385 do CPC, não, gente, a súmula 385 do TST. Quando o feriado for nacional, não precisa comprovar esse feriado, porque ele é nacional. Mas quando o feriado for local, é necessário comprovar o feriado na data da interposição do recurso. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um recurso que a data fatal era 12 de outubro, feriado nacional, né, um feriado católico nacional, eu não preciso comprovar para aquele tribunal que eu vou interpor no dia 13 de outubro, não. Mas existem feriados locais. Eu vou dar um exemplo meu, não sei, a sua cidade deve ter também. Mas em Brasília, dia 30 de novembro é um feriado. É dia do evangélico. Se eu tivesse que interpor um recurso nesse dia, eu teria que demonstrar, quando eu interpusesse meu recurso, que aquela data foi feriado regional. Então, sob pena de não conhecimento desse recurso, ok? Olha o que a súmula fala. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Gente, precisa autorizar. Por quê? Se é um feriado que é ali daquela cidade, mas a justiça não teve feriado, aí não tem justificativa, né? Vejam, na hipótese de feriado forense, incumbirá a autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos. Então, se houve um feriado forense da justiça, aí quem vai fazer a admissibilidade já certifica isso nos autos. Na hipótese do inciso 2, do item 2 dessa súmula, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso mediante prova documental superveniente em agravo regimental de instrumento ou embargo de declaração. Quer dizer que se houve um erro ali na admissibilidade, pode, quando a parte interpuser o recurso, aquele relator verificar e voltar à sua decisão, se retratar ali na sua decisão, ok? Outra coisinha para a gente fechar aqui o nosso posicionamento, gente, é a súmula 387 do TST. Súmula 387 vai falar do recurso via facsímile. Alguns nem sabem mais o que é isso. Facsímile.
Súmula 387 do TST. Gente, facsímile é o fax, o antigo fax. Você ligava para alguém, ainda tem, né? Mas é um pouco pochete, lembra lá? Né? Sem desmerecer quem gosta de pochete, pelo amor de Deus. Mas você liga lá, ô, me dá aí a linha. Aí o outro coloca lá o dedinho e sai o papel do outro lado, né? Então você tá lá no norte e manda para o sul e dá certo. É possível interpor recurso via fax? É sim possível, no prazo fatal do recurso. Então imagine que eu interponho o recurso no 8º dia, no último dia. Eu tenho 5 dias depois dessa interposição, depois do prazo fatal, na verdade, de juntar os documentos ali, o recurso original nos autos do processo. Se eu interpuser esse recurso antes do tempo, antes do prazo fatal, ou seja, eu interpus no 5º dia, eu tinha 8. Esse quinquídio, esses 5 dias, são posterior ao prazo fatal do recurso, tá? Veja o que diz a súmula, ó. A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de facsímile começa a fluir no dia subsequente ao término do prazo recursal. E não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. Então, se a interposição do recurso se deu antes do prazo, você vai contar da data fatal 5 dias para a apresentação dos originais nos autos do processo, ok? E esses 5 dias, os 5 dias que você conta, né? Ele pode cair, inclusive, num sábado, num feriado ou no domingo, tá? Por quê? Porque você já tinha consciência que você tinha que juntar os originais nos autos do processo. Súmula 387, continuaremos com pressupostos na próxima aula. Um abração.